Alunos do ensino médio, quantas questões mais ou menos vocês fazem para fixar um conteúdo e fazer uma prova? O professor passa o roteiro, passa uma lista, passa suplemento, passa um roteiro, faz a lista e vai para a prova. Quando a gente vai para o vestibular, a gente precisa fazer o quê? Eu preciso fazer uma quantidade de exercício suficiente para eu aprender diversas coisas, não só o conceito. Olha que bacana, vamos falar de química orgânica. Eu tenho que pegar a matéria, entender química orgânica, eu tenho que entender o que é grupo funcional, tenho que entender sobre as questões de orgânica, beleza. Eu tenho que entender o seguinte, como que química orgânica é cobrada dentro da prova, é uma outra coisa que eu preciso entender, certo? Então, como que se cobra química orgânica dentro de um vestibular da Santa Casa? Como que se cobra química orgânica dentro de um vestibular do Einstein? Ou dentro de um vestibular, sei lá, da FAMERP, ou da Unesp, ou de qualquer outra, certo? Então não basta eu saber química orgânica, eu tenho que entender sobre a matéria e entender principalmente como essa matéria é cobrada dentro do meu vestibular. Beleza. Agora que eu sei a matéria e sei como ela é cobrada, o que eu preciso fazer, Débora? Eu preciso entender o seguinte, quais exercícios eu vou fazer para fixar esse tipo de questão. Faz sentido isso? Então, eu sei que é química orgânica, eu sei como cai, aí o que eu preciso fazer? Eu pego os exercícios de química orgânica e estudo e resolvo exercícios para eu entender como isso cai e eu fixar essa forma. Beleza, entendi. Tá, depois que você entendeu isso, o que você precisa entender? Dentro daquelas questões de química orgânica, o que é âncora e o que é comando. Tá, como é que eu vou ancorar a minha resposta? O que é um comando de questão? Gente, vocês conseguem perceber que para estudar e conquistar aprovação em medicina este ano, para passar em medicina em menos de um ano, você precisa muito mais do que fazer exercícios. Você precisa do exercício certo. Você precisa saber quais são as âncoras e os comandos que são cobrados dentro do seu vestibular. Isso é muito importante, certo? Beleza, Débora, eu sei que cai química orgânica, eu estudo química orgânica, eu resolvo os exercícios, eu sei o que é comando, eu sei como eu vou colocar, eu treino questões, beleza, fixei. Agora a gente vai começar a trabalhar o quê? As provas, os simulados, para quê? Para ver se eu realmente, dentro de uma situação onde tem a pressão de tempo, onde tem a pressão de ser avaliado, eu realmente vou me dar bem. Deu para entender, gente? Então, olha só. É possível passar em medicina direto do ensino médio? É possível. Só que você precisa ter essa visão e aí estudar de forma separada. Porque, olha só, se você pegar todo o conteúdo do ensino médio de química orgânica para estudar, você tende a ir bem na prova? Se você aprender muito bem todo o conteúdo que é dado no ensino médio, pode ser que sim, né? Pode ser que você se perca ali com comando, com âncora, mas pode ser que sim. Mas você vai gastar muito tempo estudando o que não vai ser cobrado de você. Então, o conteúdo do ensino médio você precisa estudar para a escola, são coisas diferentes. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês? Que ser o melhor aluno da escola, ser o melhor aluno da sala, ser o melhor aluno da turma, não diz que você vai passar. Teve até uma aluna nossa, né, da mentoria, que num vídeo que nós fizemos, ela até comentou isso. Todo mundo da escola falava que ela ia passar direto terceiro, porque ela era a melhor aluna da sala, era a aluna que tirava a nota máxima em tudo, mas não deu. Por que não deu? Porque é diferente. O que é cobrado na escola é diferente do que é cobrado no vestibular. Eu preciso me preparar para a realidade do vestibular. E assim, gente, uma coisa importante, tá? Todas as vezes que eu me adapto com a prova, com a linguagem, com o professor, quando você começa a estudar o conteúdo daquele professor, começa a fazer prova e começa a ir bem, você vai bem porque você começa a aprender a matéria, desenvolve bem, faz todo sentido, mas porque você aprende a lidar com aquele tipo de questão, você aprende a lidar com aquela linguagem. É exatamente o que você precisa fazer com o seu vestibular. Então, olha só, o professor que elabora a sua prova, ele tem um vício de linguagem. Você precisa pegar qual que é.
O professor professora, né, que elabora a sua prova, ele provavelmente tem matérias que ele gosta mais, que ele tende a falar mais, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar isso, entender isso, para na hora da minha prova eu conseguir desenvolver um bom vestibular, certo? Então, Débora, se o aluno me pergunta, né, que essa foi a pergunta que chegou, tem como eu passar direto do terceiro? Tem. Como que eu começo? A primeira coisa que você precisa fazer é entender que a sua escola, estudar para a escola, é diferente de estudar para o vestibular. Essa é a primeira coisa. Entendeu? Beleza. Depois que isso ficou claro para você, você precisa entender o seguinte. Débora, eu já entendi. Estudar para a escola, estudar para a escola, estudar para o vestibular, estudar para o vestibular. Então eu vou ter que separar o meu tempo que eu estudo para a escola, o tempo que eu estudo para o meu vestibular, para que eu me dê bem. Beleza? Mas como que eu vou separar? Você pode pegar, olha, X horas da quinta, X horas da sexta, X horas no sábado, ou X horas por dia. Neste período, eu vou estudar para o vestibular, certo? E você conseguir fazer caixas, fazer blocos, para você conseguir exatamente cumprir aquilo. Então, nesse período, eu vou estudar para o vestibular. E aí, gente, estudar para o vestibular. Fazer questões certas, ver o roteiro, cumprir o roteiro do vestibular. Faz sentido? Por quê? Porque você vai ter que separar as coisas.